informação, né? Mas vamos lá então para a pergunta do Marco Túlio. Como é que você explica o que é o fundo imobiliário, né? Olha, fundo imobiliário, eu explico da seguinte forma. Eu e você queremos comprar uma casa para alugar. A gente já definiu o bairro, vamos comprar a casa de 100 mil reais e o aluguel vai ser R$1.000. Beleza? Eu já tenho um inquilino, a gente coloca o inquilino lá dentro. No final do mês, a gente vai repartir esse aluguel. 50% para você, 50% para mim. Beleza, pessoa? Beleza, entendi. Agora, aumenta a escala disso. Nós vamos comprar um prédio de 60 milhões de reais, só que você não tem 30 milhões e eu também não tenho 30 milhões. Então, nós precisamos de uma centena de amiguinhos para nos ajudar a aportar esse capital e comprar aquele prédio. E aí, a renda que aquele prédio gerar vai ser a nossa participação, o nosso dividendo. Ah, é assim que funciona? É assim que funciona. E aí, tem setores diferentes. Não é só prédio, tem galpão. E aí eu vou aumentando a percepção da pessoa dessa forma. Bem desenhado mesmo. Eu costumo só ainda brincar, né? Que a diferença é que você é dono do imóvel, mas você não pode ir lá dormir lá não, porque tem muita gente que é dono, se deixar todo mundo ficar andando livremente lá no imóvel, aí vai complicar. Exatamente. Você só pode tirar onda que aquele imóvel é seu, entendeu? Igual, eu sou dono do BH Shopping, eu sou dono do... Não tem problema. Tá igual quando um rapaz que começou na venda empolgado, né, Fernando? Ele foi lá no Burger King e falando que ele era dono, né? Ele ficou na fila lá e tá certo, né? Fazendo o trabalho dele, mas assim, curioso, né? Ele tinha cotas, né? Que ele era dono do Burger King e tal. E começou a questionar a menina e tal, e aí, não, porque eu sou um dos donos aqui. É na forma de falar, né? Que foi engraçado. Faz parte. E tá certo, né? Tá certo. Não tá errado, entendeu? Depende da abordagem. Por exemplo, quando eu comecei, eu tenho investimentos em ações também, e eu comecei a perceber um pedacinho assim, mercadológico da Ambev, por exemplo. Outras marcas começaram a lançar cervejas de baixo custo. Na época, R$1,99 e tal. E a Ambev não tinha nenhum produto para esse nicho, esse subnicho, vamos dizer assim. Eu fiquei atento aqui, poxa, cara, podia lançar uma marca aí qualquer. E lançaram a Serrana na época, entendeu? Então, você vê que, tipo, esse é o olhar de dono, de entender por quê. E se eu fosse mais a fundo, eu iria participar lá de uma reunião de conselho, ouvir um áudio e tal, para entender o porquê disso e talvez eu tivesse essa resposta. Eu não procurei, mas poucos meses depois eles lançaram a marca, entendeu? Então, por aí você vê. No caso do seu amigo aí, ele tem esse filho de dono, mas ele não precisa chegar lá falando que é dono. Só entender, analisar a situação. E aí o cara, então, ele compra o imóvel, né? A gente, falando aí do fundo, ele compra o imóvel e ele vai receber um pedacinho, se ele tem... E aí a vantagem é essa, que ele não precisa entrar com 50-50. Então ele ganha escala ali, né? Porque ele vai dividir com milhares de pessoas. Com milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas. E é válido falar que também tem algumas regras diferentes. Então, por exemplo, o aluguel do fundo imobiliário ele é isento. Exatamente. Quando você tem um ganho de capital, paga um pouco mais de imposto em compensação. Então, tem características muito parecidas e tem alguns detalhes ali que dão a diferença. Você lembra de mais alguma, assim? Alguma outra diferença que a gente pode comentar? As grandes diferenças são essas. Você é isento de imposto de renda no dividendo, tá? Você paga imposto só quando você vender uma cota com lucro, tá? E se esse imposto for inferior a R$10, por exemplo, você pode acumular isso até chegar a essa faixa de R$10. E basicamente são essas grandes diferenças. Tem a diferença também de você não ter que se preocupar com a administração física do imóvel, rachadura, IPTU, essas coisas. Você só aporta dinheiro e recebe a participação daquilo. Porque o fundo ele é administrado por uma empresa e essa empresa ela cobra uma taxa para fazer toda essa gestão, todo esse trabalho sujo por você. Então, sem dúvida, se o sonho da pessoa é ter renda com imóveis, uma forma muito simples de fazer isso é através dos fundos imobiliários. E hoje, tipo, você recomenda que o cara tenha 100% da sua carteira
Ele já falou que ele tem ações, né? Então, superada a reserva de emergência. Vamos esquecer tudo que a gente falar aqui é pós-reserva de emergência. Hipótese nenhuma, tá? Eu considero que a pessoa tem que diversificar o máximo que ela puder e conseguir, de uma forma coerente com o objetivo que ela tem. No caso, os fundos imobiliários, eles servem, como eles são bons geradores de caixa, você tem um poder maior de gestão da sua própria carteira. Poxa, se eu já tenho uma capacidade de poupança e eu tenho fundos imobiliários, você tem duas rendas para fazer a gestão da sua carteira de uma forma muito mais ativa, vamos dizer assim. Então, aí você